Existe dor maior no mundo do que perder a vida pelas mãos do próprio filho? Existe amor mais puro do que perdoar quem está tirando sua última respiração? Na noite de quinta-feira, 25 de setembro, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, uma história que desafia todos os limites da compreensão humana aconteceu dentro de uma casa simples, onde uma mãe trabalhadora foi buscar seu filho de apenas 8 anos para voltar para casa. Kaline Arruda dos Santos, de 37 anos, jamais imaginou que suas últimas palavras na terra seriam "Te perdoo, meu filho", para a mesma criança que acabara de cravar uma faca de churrasco em seu peito. Uma mulher que dedicou a vida aos filhos, que trabalhava incansavelmente para dar o melhor para sua família, teve sua existência interrompida de forma brutal pelo menino que ela mesma trouxe ao mundo. O que leva uma criança de 8 anos a pegar uma faca escondida debaixo da blusa e atacar a própria mãe porque ela pediu para ele ir embora da casa do padrasto? Foi apenas uma birra de criança levada ao extremo ou existe algo muito mais sinistro por trás dessa tragédia? Porque familiares relatam que o comportamento do menino mudou drasticamente nos últimos anos. O que aconteceu naquela casa que transformou um filho em assassino da própria mãe? Hoje vocês vão conhecer cada detalhe dessa história, que está dividindo opiniões no Brasil inteiro. Vão ouvir o depoimento chocante da vizinha que presenciou tudo, vão saber as últimas palavras de amor de uma mãe que escolheu perdoar mesmo diante da morte e vão entender os questionamentos que a polícia ainda não consegue responder sobre esse caso que desafia toda a lógica humana. Porque nem todos os crimes têm explicação, mas todos têm uma verdade escondida. E a verdade sobre Kaline Arruda dos Santos precisa ser contada por inteiro. Kaline Arruda dos Santos tinha 37 anos e era o exemplo perfeito de mãe batalhadora. Trabalhava incansavelmente, dividindo seu tempo entre cuidar da casa, dos filhos e manter um pequeno comércio no bairro de Parelheiros. Nas redes sociais, ela constantemente demonstrava seu amor pelos filhos, sempre fazendo declarações carinhosas e compartilhando os momentos especiais da família. Mas por trás dessa rotina aparentemente normal, a família de Kaline havia passado por tragédias que marcariam para sempre a vida de todos. Há 2 anos, a família perdeu 2 filhos em um curto período de tempo. Um adolescente de 14 anos, vítima de agressão, e um bebê de apenas 2 anos que faleceu por problemas de saúde. 2 perdas devastadoras que deixaram cicatrizes profundas em toda a família, especialmente no menino que hoje tem 8 anos. Segundo familiares que foram ouvidos pela polícia, foi após essas perdas que o comportamento do menino começou a mudar drasticamente. A criança que antes era apenas teimosa se tornou irritadiça, agressiva, com pavio curto, como relataram os parentes. O luto havia transformado aquela casa, mas ninguém imaginava que essa transformação chegaria a esse ponto trágico. Na tarde de quinta-feira, 25 de setembro, Kaline seguiu sua rotina normal. O filho de 8 anos estava passando o dia na casa do ex-padrasto, brincando como qualquer criança da idade dele. Era uma situação comum. O menino gostava de ficar na casa do homem que havia sido companheiro de sua mãe e Kaline permitia essas visitas sem problemas. Por volta das 19 horas, quando o dia começou a escurecer e a chuva começou a cair, Kaline tomou a decisão que qualquer mãe responsável tomaria. Foi buscar o filho para voltar para casa. Era tarde, estava chovendo e a criança tinha compromissos no dia seguinte. Uma decisão simples, rotineira, que deveria ter sido apenas mais uma ida e volta entre 2 casas próximas. Mas quando Kaline chegou à residência na rua Gaspar Leme e chamou o filho para ir embora, a reação do menino foi completamente desproporcional. Ele se recusou terminantemente a acompanhar a mãe. Segundo o ex-padrasto que presenciou toda a cena, o homem até sugeriu para Kaline: "Deixa ele ficar aqui, dormir aqui, e amanhã vocês conversam." Era uma tentativa de evitar o conflito, de contornar a teimosia da criança. Mas Kaline, como qualquer mãe preocupada, insistiu que o filho deveria voltar para casa. Foi nesse momento que o impensável aconteceu. Sem que ninguém percebesse, o menino de 8 anos saiu da sala, foi até a cozinha e pegou uma faca de churrasco. Uma faca grande, pesada, que uma criança normalmente nem conseguiria manejar adequadamente. O que aconteceu a seguir foi descrito pela vizinha Dona Maria, que presenciou a cena e deu depoimento exclusivo ao programa do jornalista Luiz Bate. Segundo ela, o menino escondeu a faca debaixo da blusa,
Voltou para a sala onde sua mãe estava e, sem aviso, sem hesitação, desferiu um único golpe certeiro no pescoço de Kaline. Ele pegou ela pelo braço, tirou uma faca e não sei de onde. Foi uma facada e ela já caiu. Relata o ex-padrasto que estava presente no momento. O golpe foi tão preciso e violento que Kaline caiu imediatamente, com ferimentos gravíssimos que logo começaram a sangrar intensamente. Mas é aqui que essa história ganha contornos ainda mais impressionantes e perturbadores. Mesmo ferida mortalmente, mesmo sentindo a vida escapar de seu corpo, Kaline Arruda dos Santos fez algo que poucos seres humanos teriam coragem ou amor suficiente para fazer. Ela estendeu os braços para o filho que acabara de atacá-la e disse: "Vem cá, me dá um abraço. Te perdoo, meu filho." Segundo testemunhas, mesmo em seus últimos momentos de consciência, Kaline demonstrou um amor maternal que transcende qualquer compreensão humana. Ela abraçou o filho, perdoou o menino que estava tirando sua vida e só então perdeu os sentidos. Era o último ato de uma mãe que, mesmo diante da morte, escolheu o amor ao invés do ódio, o perdão ao invés da revolta. O socorro foi acionado imediatamente. Kaline foi levada primeiro ao Hospital PSM, Balneário São José, e depois transferida para o Hospital de Parelheiros devido à gravidade dos ferimentos. Mas o dano já estava feito. O golpe havia atingido pontos vitais e, apesar de todos os esforços médicos, Kaline Arruda dos Santos não resistiu e faleceu nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Enquanto isso, na casa onde tudo aconteceu, uma cena surreal se desenrolava. O menino de 8 anos, que acabara de cometer um ato que mudaria sua vida para sempre, conversou com equipes de imprensa que chegaram ao local, e suas palavras foram tão chocantes quanto o próprio crime. Quando perguntado sobre o que havia acontecido, o menino respondeu com uma frieza desconcertante: "Eu furei minha mãe e eu estava com muita raiva da minha mãe." Segundo a vizinha que acompanhou tudo, a criança não demonstrava arrependimento, não parecia assustada com a situação. "Ele estava com raiva porque ela fez ele sair na chuva", explicou Dona Maria. Mas por que uma criança de 8 anos chegaria a esse ponto de violência contra a própria mãe? A resposta pode estar nas mudanças comportamentais que a família havia notado nos últimos anos. Segundo relatos de parentes, após a morte dos 2 irmãos, o menino desenvolveu um comportamento cada vez mais agressivo e incontrolável. Ele era teimoso, mas depois que perdemos os outros meninos, ele ficou diferente. Conta um familiar que preferiu não se identificar. Ficou nervoso, irritado, não sabia ouvir não. Era pavio curto para tudo. Essas mudanças comportamentais podem indicar que a criança nunca conseguiu processar adequadamente o luto pelas perdas familiares. A psicologia infantil nos ensina que crianças que passam por traumas graves podem desenvolver comportamentos violentos como forma de expressar dores que não conseguem verbalizar. A morte de 2 irmãos em pouco tempo pode ter criado uma revolta interna no menino, que explodiu de forma trágica naquela noite de quinta-feira. Mas existe uma pergunta que incomoda investigadores e familiares. Como uma criança de 8 anos tem força física suficiente para desferir um golpe letal em uma mulher adulta? Como ela sabia exatamente onde atacar para causar o máximo dano? Especialistas em medicina legal explicam que o pescoço é uma região extremamente vulnerável, onde artérias vitais podem ser atingidas com facilidade. Uma criança de 8 anos pode sim causar ferimentos graves em um adulto, especialmente se usar um objeto cortante e atingir pontos vitais, explica um perito criminal que acompanha o caso. O que chama a atenção não é a capacidade física, mas o conhecimento do local exato onde atacar. O conselho tutelar foi acionado imediatamente após o crime e o menino foi levado para ser acompanhado pelos órgãos competentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 12 anos não podem ser detidos nem receber medidas socioeducativas independentemente da gravidade do ato cometido. Atualmente, o menino está sob a tutela de um tio, que agora enfrenta o desafio de cuidar de uma criança que demonstrou ser capaz de violência extrema. "Como é que eu vou dormir com ele no mesmo quarto?", questiona o familiar, demonstrando o medo e a insegurança que todos sentem diante dessa situação sem precedentes. A investigação policial continua em andamento no 101º Distrito Policial do Jardim das Embuias. Perícias foram realizadas na casa onde aconteceu o crime e a faca utilizada foi apreendida como prova material, mas as principais evidências estão nos depoimentos das testemunhas que presenciaram toda a tragédia. O que mais intriga os investigadores é a total ausência de arrependimento demonstrada pela criança.
Em casos normais, mesmo crianças que cometem atos violentos costumam demonstrar algum tipo de remorso ou confusão sobre o que fizeram, mas neste caso, o menino mostrou uma frieza que deixou até policiais experientes perturbados. Ele conversou de boa, sem demonstrar emoção, como se estivesse falando sobre qualquer coisa, relata uma fonte ligada à investigação. Não chorou, não perguntou pela mãe, não demonstrou entender a gravidade do que havia feito. Essa frieza levanta questões sobre o desenvolvimento psicológico da criança e sobre a necessidade urgente de acompanhamento psiquiátrico especializado. Especialistas em saúde mental infantil alertam que comportamentos como esse podem indicar transtornos graves que precisam ser tratados imediatamente. A comunidade de Parelheiros está em estado de choque com essa tragédia. Vizinhos descrevem Kaline como uma mulher trabalhadora, dedicada aos filhos, que jamais demonstrou qualquer tipo de violência ou agressividade com as crianças. Ela era uma mãe exemplar, conta uma vizinha, sempre cuidando dos meninos, sempre preocupada com eles. Essa imagem de mãe dedicada torna ainda mais incompreensível o ato cometido pelo filho. Em suas redes sociais, Kaline constantemente demonstrava amor pelos filhos, fazendo declarações carinhosas e compartilhando momentos especiais da família. Era uma mulher que vivia para os filhos, que trabalhava duro para dar o melhor para eles. Mas talvez seja exatamente esse amor incondicional que explique suas últimas palavras. Mesmo diante da traição mais dolorosa que uma mãe pode sofrer, Kaline escolheu o perdão. Escolheu demonstrar que o amor maternal é mais forte que a dor, mais forte que a revolta, mais forte até que a própria morte. As investigações agora se concentram em entender se existem outros fatores que podem ter influenciado o comportamento da criança. A polícia está verificando se o menino tinha acesso a conteúdos violentos na internet, se havia presenciado cenas de violência, se havia sinais anteriores que poderiam ter servido de alerta. Estamos investigando todos os aspectos da vida dessa criança, explica uma fonte da investigação. Queremos entender se houve algum gatilho específico, alguma influência externa, algum fator que possa explicar esse comportamento extremo. A família agora se debate entre a dor pela perda de Kaline e a preocupação com o futuro do menino. Como lidar com uma criança que demonstrou ser capaz de violência letal? Como garantir a segurança de outros familiares? Como ajudar essa criança a entender a gravidade do que fez? São perguntas que não têm respostas fáceis, que desafiam todos os protocolos estabelecidos para casos envolvendo menores de idade. O sistema de proteção à criança e ao adolescente não foi projetado para lidar com situações extremas como essa, onde a própria criança se torna uma ameaça. O caso de Kaline Arruda dos Santos levanta questões fundamentais sobre saúde mental infantil, sobre os sinais de alerta que a sociedade precisa aprender a reconhecer, sobre a importância do acompanhamento psicológico para crianças que passaram por traumas graves. Mas, acima de tudo, este caso nos ensina sobre o poder transformador do amor maternal. Mesmo nos momentos mais sombrios da existência humana, mesmo diante da maior traição possível, uma mãe foi capaz de escolher o perdão. E talvez seja essa a única luz que podemos encontrar em meio a tanta escuridão. Quando olhamos para o caso de Kaline Arruda dos Santos, nos deparamos com uma realidade que desafia todos os nossos conceitos sobre amor maternal, perdão e natureza humana. Uma mãe que, mesmo diante da morte pelas mãos do próprio filho, escolheu o perdão como sua última palavra na terra. Um amor que transcendeu a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. Mas este caso também nos alerta para algo muito mais amplo e preocupante. Quantas crianças estão passando por traumas silenciosos que podem explodir em violência? Quantos sinais de alerta estamos ignorando em nossas próprias famílias? O menino de 8 anos que tirou a vida de Kaline não se tornou violento da noite para o dia. Houve sinais, mudanças comportamentais, alertas que talvez não tenham sido levados a sério. A morte dos 2 irmãos há 2 anos foi um trauma devastador que mudou completamente a dinâmica familiar. Uma criança de 6 anos, na época, perdeu 2 irmãos em pouco tempo. E é possível que nunca tenha recebido o acompanhamento psicológico adequado para processar essas perdas. O resultado foi uma bomba relógio emocional que explodiu da forma mais trágica possível. Este caso nos ensina que precisamos estar mais atentos aos sinais que nossas crianças nos dão.
agressividade excessiva, mudanças bruscas de comportamento, incapacidade de aceitar limites. Esses podem ser gritos de socorro de uma mente infantil que não consegue processar dores adultas. Não podemos mais ignorar esses sinais, não podemos mais achar que é só uma fase quando uma criança demonstra comportamentos extremos. A investigação continua e muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. O que realmente motivou aquela explosão de violência? Havia outros sinais que foram ignorados? Existem fatores externos que influenciaram o comportamento da criança? A polícia trabalha para entender todos os aspectos deste caso que chocou o Brasil inteiro. Mas, independentemente das respostas que encontrarmos, uma coisa permanecerá para sempre: o exemplo de amor incondicional deixado por Kaline Arruda dos Santos. Em seus últimos momentos de vida, ela nos ensinou que o amor de uma mãe é capaz de perdoar até mesmo o imperdoável. Que existe uma força espiritual tão poderosa no coração materno que nem a morte consegue vencer. Que Deus console o coração despedaçado dessa família que perdeu uma mãe exemplar de forma tão brutal. Que Ele dê sabedoria aos familiares que agora precisam cuidar de uma criança traumatizada e perigosa. Que sua misericórdia alcance esse menino e o transforme, porque só o poder divino pode curar uma alma tão ferida. Que o Senhor proteja nossas crianças dos traumas que podem destruir suas mentes e corações. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer os sinais de sofrimento em nossos filhos antes que seja tarde demais. Que sua paz habite em nossos lares e que seu amor seja mais forte que qualquer dor ou revolta. Senhor, nós sabemos que algumas coisas só o Senhor pode explicar, só o Senhor pode curar. Te pedimos que derrame sua graça sobre essa família destroçada, que console o coração de quem perdeu Kaline e que cure a mente e o coração dessa criança que se tornou órfã de mãe pelas próprias mãos. Que a história de Kaline nos lembre sempre que o amor verdadeiro vence até mesmo a morte, que o perdão é mais poderoso que a vingança e que existe uma força espiritual no coração humano que nem as trevas mais profundas conseguem apagar. Compartilhe este vídeo para que a história de Kaline chegue a mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários. O que pode ter levado uma criança de 8 anos a cometer um ato tão extremo? Como podemos proteger nossas crianças de traumas que podem destruir suas vidas? Ative o sininho para acompanhar todos os desdobramentos deste caso que marcou o Brasil. Que Deus abençoe você e sua família e que sua proteção esteja sempre sobre nossas crianças, porque só o amor divino pode curar as feridas mais profundas da alma humana.